O que foi o Holocausto? Olá, eu sou o Roberto Gua. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você, inscreva-se no meu canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, dá seu like e compartilhe, tá ok? O Holocausto foi o genocídio dos judeus europeus durante a Segunda Guerra Mundial, praticado pelos nazistas da Alemanha. Vou falar da cronologia de como tudo isso aconteceu. O programa do Partido Nazista foi fundamentado como um dos seus pilares o antissemitismo, isto é, o ódio aos judeus. Quando Adolf Hitler assumiu o poder no dia 30 de janeiro de 1933, ele começou a implementar o programa do partido. E uma das medidas que ele tomou logo em seguida, já em abril do mesmo ano, foi a proibição dos judeus de exercerem cargos públicos. Isso fez com que milhares de judeus tivessem que emigrar da Alemanha, porque eles tinham perdido o emprego, como juízes, promotores, advogados, professores universitários, cientistas, médicos que trabalhavam em hospitais públicos. Sendo que um dos judeus alemães que emigrou, o mais famoso de todos, era Albert Einstein, que ganhou o Prêmio Nobel de Física para a Alemanha em 1921. Ele era professor de física da Universidade de Berlim. Mesmo assim, ele perdeu o emprego e não tinha como outra opção senão sair do país. Depois ele foi para os Estados Unidos e se naturalizou americano. À medida que as medidas restritivas contra judeus iam aumentando, em setembro de 1935 foram promulgadas as famosas Leis de Nuremberg. O que eram as Leis de Nuremberg? Basicamente, eram 3 leis. A primeira era a Lei de Proteção do Sangue e da Honra Alemã. Ela é uma lei de eugenia. Ele consistia do seguinte: era proibido o casamento entre judeus e alemães e as relações sexuais entre eles. Posteriormente, essa lei foi expandida para incluir os negros, ciganos e os povos eslavos do leste europeu, que eram considerados povos inferiores. Na visão dos alemães, naquela época, do Partido Nazista, o povo alemão era o povo ariano, era o povo superior em relação às outras raças. A segunda lei era a Lei da Cidadania. Essa lei definia quem era cidadão e quem não era cidadão alemão. Os judeus nascidos na Alemanha, mesmo de várias gerações, não eram considerados cidadãos alemães, porque eles não tinham o sangue alemão. Mesmo o judeu que não professasse o judaísmo, mas tivesse um dos pais judeu, ele era considerado judeu, então ele não tinha direito à cidadania alemã. E a terceira lei, para enfatizar o predomínio do partido nazista em relação ao país todo, fizeram a mudança da bandeira nacional. Eles instituíram a bandeira nazista, aquela da suástica, como a bandeira nacional da Alemanha. À medida que as restrições contra os judeus foram se ampliando, chegou uma época que os judeus eram obrigados a usar uma estrela amarela bordada nas roupas ou nos casacos, para poderem ser diferenciados e mais fácil serem reconhecidos. E o auge da discriminação, do antissemitismo, aconteceu em novembro de 1938, na noite chamada Noite dos Cristais, quando os paramilitares da SA e da SS, instigados pelo ministro da propaganda Joseph Goebbels, queimaram
centenas de sinagogas, quebraram as vitrines, destruíram cerca de 7.000 lojas de judeus em toda a Alemanha, mataram diversos judeus, queimaram casas e, nos dias posteriores, prenderam cerca de 30.000 judeus que foram mandados para os campos de concentração. Não contente com isso, os próprios alemães, que tinham essa ideia da eugenia e da pureza do sangue, eles fizeram um programa de eutanásia contra o próprio povo alemão. Todos aqueles doentes graves ou deficientes físicos e mentais graves foram sacrificados num programa chamado Aktion T4. Era um programa secreto do governo alemão para exterminar todas essas pessoas que eles achavam que não tinham o direito de viver, que era um custo para o Estado. Como que eles fizeram essa eliminação? Eles botavam esses doentes, os deficientes, dentro dos caminhões hermeticamente fechados, jogavam escapamento de gás e matavam essas pessoas por monóxido de carbono. Isso foi o primórdio dos futuros campos de extermínio usando gás. Porque isso aqui foi uma experiência que eles já tinham adquirido anteriormente. Quando chegou no dia 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, aí sim que a discriminação começou para valer. A Polônia serviu como um depósito de judeus dos países conquistados pela Alemanha, como a França, Bélgica, a Holanda, Noruega, Tchecoslováquia e assim por diante. Em todas as cidades polonesas foram criadas os guetos. O que consistia um gueto? Era nada mais, nada menos que são quarteirões cercados por muros e colocavam os judeus dentro como um depósito temporário. Depois eles iriam ver o que iriam fazer com os judeus confinados nesses locais. Sendo que o gueto de Varsóvia, capital da Polônia, o mais famoso dos guetos, porque em determinada época chegou a abrigar mais de 400.000 judeus, confinados em alguns quarteirões, cercado com muros e portões guardados por guardas armados. À medida que a guerra ia avançando, no dia 22 de junho de 1941, quando a Alemanha invadiu a União Soviética, na chamada Operação Barbarossa, que tem um vídeo anterior meu, aí sim que o Holocausto realmente começou. Aí começou o extermínio físico dos judeus, tanto dos judeus poloneses como de todos os outros judeus da Europa conquistada e dos judeus russos. Eu falarei no próximo vídeo sobre essa parte do Holocausto, que realmente teve início a partir da invasão da União Soviética pela Alemanha. Se esse vídeo foi útil para você, dá o seu like, compartilhe e faça seus comentários. E não se esqueçam de se inscrever, se você não tiver inscrito ainda. Tá ok? Obrigado.